com a revelação da fruta do Luffy sendo de uma divindade, fomos apresentados aos deuses de One Piece. Porém, o Oda já havia pronunciado há muito tempo seus poderes, e são muito maiores do que imaginamos. Então, se você quer saber sobre os dois deuses supremos de One Piece, com poder de criar e apagar a realidade, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e depois que eu fiz o vídeo tentando descobrir com vocês a Akuma no Mi do Insama, eu pesquisei um pouco mais fundo e acabei encontrando os poderes supremos do Luffy e do Win, que já tinham sido mostrados há muito tempo atrás. Então assiste o vídeo até o fim que ele tá bem legal e você vai se surpreender. E claro, se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque isso me mostra que você está gostando e me ajuda a cada vez mais trazer melhores conteúdos para você. Mas então, vamos agora para os dois deuses supremos de One Piece. Uma coisa que me faz ler One Piece com toda a atenção é que o Oda, desde que começou a escrever One Piece, ele já planejava o final de sua história. Então por isso, várias pistas e dicas são deixadas para trás por ele, para que nós possamos teorizar o futuro da obra e também para quando for revelado a gente já sentir que aquilo não apareceu do nada na história, mas foi introduzido há muito tempo atrás. Pensando nisso e também depois que eu fiz o vídeo tentando descobrir com vocês qual a Akuma no Mi do Insama, eu comecei a pensar, e se o Oda já revelou o poder do Win há muito tempo, mas ninguém percebeu? E então eu comecei a pesquisar em vários trabalhos antigos do Oda, não apenas na história de One Piece, mas também nas suas primeiras obras produzidas, e eu achei algo bem incrível, o que eu acredito que seja o poder verdadeiro do Win, e até mesmo qual o poder supremo do Luffy, que derrotará o Insama no final da história. Esta minha resposta veio de um mangá que o Oda escreveu há muito tempo atrás, quando ele ainda tinha 18 anos, mais ou menos na mesma época em que ele começou seus primeiros protótipos de One Piece. Essa história, chamada Presente de Deus para o Futuro, conta a história de Bran, um batedor de carteiras que, embora tente corrigir o seu modo de vida, ele não consegue parar com esse seu mau hábito de roubar carteiras. Vendo que Bran não mudaria seu estilo de vida, o próprio Deus decide que não há mais salvação para o garoto e decide matá-lo. E aqui que está a parte interessante dessa história do Oda. Deus possui dois objetos mágicos que o permite fazer o que ele quiser. Ele em si não tem poderes de onipotência, mas esses objetos são a principal fonte de sua força. O primeiro deles é a Caneta do Destino. Tudo o que ele escreve com ela se torna realidade. E o segundo item é a Borracha do Destino. Ela pode apagar toda a mudança de destino que a caneta faça. E o restante dessa história do Oda é que Deus escreve que vai cair um meteoro no Bran, o ladrão de carteiras, mas ele acaba errando o nome do Bran, escrevendo Branch com a Caneta do Destino. E esse Branch é uma empresa gigante da cidade. Com isso então, o meteoro iria cair nesse prédio e matar muitas pessoas. E para piorar, Deus perde a sua Borracha do Destino, a única coisa que poderia desfazer o que foi escrito. Isso então fez com que Deus chamasse Bran e desse uma segunda chance a ele, mas em troca dele salvar todas as pessoas da empresa antes que o meteoro caísse. A história em si não tem muitas conexões, mas o que é interessante são a Caneta do Destino e a Borracha do Destino, os poderes de criar e apagar a realidade. Quando o reino de Lulúzia foi completamente destruído por uma luz que se manifestou no céu envolta por nuvens e fez chover vários feixes de energia semelhantes a raios que engoliram tudo em uma explosão massiva, não deixando nada em seu rastro, descobrimos que quem causou tudo isso foi o Insama, que com um pincel riscou a ilha de Lulúzia em um mapa. Isso é muito semelhante à Caneta do Destino. Insama pode ter o poder de controlar a realidade, controlar o destino das coisas.
você pode notar que tudo em One Piece está relacionado ao destino. Não foi por acaso que Luffy comeu a Akuma no Mi mítica de Nika, enquanto estava na Vila Fuxia. Não foi por acaso que Luffy teve o mesmo sonho do antigo rei dos piratas Gold Roger. E também não é por acaso que o Luffy se tornará o novo rei dos piratas. Tudo isso é o seu destino no mundo de One Piece. E isso também acontece com todos os outros personagens da história. O simples fato de existir a vontade herdada já é o destino em si. Então poder controlar isso seria um poder assustador. Insama é conhecido como o rei do mundo. Ele está acima até mesmo dos nobres mundiais, aqueles conhecidos como os deuses do mundo. Ou seja, Insama é o deus dos deuses. Eu sempre me perguntei como alguém poderia chegar ao trono vazio, porque além de ser incrivelmente influente, ele também precisaria fazer com que todos o servissem. Não basta apenas sentar no trono. Ele também teria que manter a sua posição. Já sabemos que Insama provavelmente vive desde o século perdido, já que ele parece ser o único a conhecer Lili Nefertari, uma dos primeiros 20 monarcas que fundou o governo mundial há 800 anos atrás. Então In está esses 800 anos reinando pelas sombras, mas para isso, ele teria que ter um poder suficiente para fazer não só ele conseguir chegar ao trono vazio, como também para permanecer nele por 800 anos. E por que eu acho que o In ter o poder de controlar o destino faz tanto sentido, galera? Porque isso explicaria o In ser o rei do mundo. Em japonês, o honorífico Sama, que os Gorosei usam quando se referem ao In, é uma forma de tratar pessoas importantes como realezas, chefes e até mesmo deuses. Além disso, apenas o nome In já tem várias relações com vários deuses. Quando escrito em katakana, que é uma forma de escrita japonesa, o nome de In é composto pelos dois radicais que compõem o nome Buda. Além disso, o nome In também pode ser lido como a forma abreviada de I am, que significa eu sou em inglês. E esse é exatamente o nome que Deus disse que tinha na Bíblia cristã. Ele disse que seu nome em tradução do hebraico era eu sou, como uma forma de dizer que ele é aquele que pode fazer tudo. Então você percebe como o Insama, com todas essas conexões com deuses, está querendo dizer que ele pode ser como uma forma do deus de One Piece. E o seu poder de controlar o destino e a realidade das coisas se encaixaria perfeitamente com ele. E claro, temos que levar em consideração que um poder tão forte como esse tem as suas limitações, senão ele seria praticamente onipotente e poderia fazer o que bem entendesse na hora que quisesse. Isso justifica porque ele não usou seus poderes constantemente na história. Mas agora temos ainda um segundo objeto, o único que pode vencer a caneta do destino, que é a borracha do destino. Quando falamos em borracha, é impossível não fazer uma conexão com Luffy, o homem borracha do mundo de One Piece. Ainda mais quando descobrimos que sua fruta da borracha é uma das Akuma no Mi mais poderosas de toda a história. A borracha do destino é o único poder que se opõe à caneta do destino. Então, se Insama tem o poder de moldar a realidade, Luffy é o único que pode ir contra ele. Eu vejo no Insama um paralelo gigantesco com o Enel. Enel era o deus absoluto de Skypiea. Ele poderia ouvir tudo o que acontecia nas Ilhas do Céu e apenas uma ordem para seus sacerdotes que eles apagariam qualquer pessoa que ele mandasse. Aliás, os sacerdotes de Enel eram chamados de o Exército de Deus. Além disso, outras conexões que temos entre eles era que Enel atacava qualquer pessoa que ousasse simplesmente falar mal sobre ele, fazendo cair um enorme raio do céu em cima dessa pessoa. Já Insama leva isso um pouco mais ao extremo. Ele destrói ilhas inteiras por se rebelar praticamente do mesmo modo, fazendo uma enorme chuva de raios cair em cima dela. Os paralelos entre eles são muitos, mas o que podemos tirar de tudo isso?
Primeiro que assim como Enel, que achava ser um deus, mas na verdade era um humano qualquer, In-Sama também não é um deus absoluto. E segundo, que o Luffy é o inimigo natural do In, assim como ele foi do Enel, por seu corpo ser feito de borracha. Isso se encaixa perfeitamente na caneta do destino e também na borracha do destino, já que a borracha do destino é a única força que se opõe à caneta do destino e pode desfazer suas mudanças. Então, se levarmos em conta que o In representa a caneta, o poder de moldar a realidade assim como um deus, Luffy representando a borracha seria o seu inimigo natural e o único que pode se opor a ele. Isso pode nos dar uma explicação de por que os 20 reis se uniram para derrotar Joy Boy no século perdido, porque In-Sama o temia por ser o único capaz de ir contra ele. Joy Boy apagava todas as limitações das pessoas, dando liberdade para eles, enquanto In construía cada vez mais limitações para se manter no poder. Um ponto muito interessante dessa história do Oda em que aparecem a caneta e a borracha do destino é que, de acordo com Oda, esta foi a primeira história que ele escreveu já sabendo o que queria escrever. Ele já tinha bem em mente tudo o que iria fazer nessa história. E talvez esses elementos que ele já estava tão certo, ele também tenha passado para a história de One Piece, criando as características do principal herói e do principal vilão de seu mundo. Inclusive, dois personagens que apareceram inicialmente nessa história, o Oda já confirmou que eles também são personagens do mundo de One Piece. Esses são Domo e o Unyeki, que de acordo com Oda, eles são alienígenas que planejam dominar a Terra, mas atualmente eles estão nos Piratas do Bug. Então já temos uma conexão entre essas duas histórias que marcaram a vida do Oda. Então Luffy, com seu poder do Deus do Sol e o seu corpo de borracha, seja exatamente aquele que irá pôr um fim na tirania do In-Sama e do governo mundial, e finalmente trazer paz e liberdade para todos no mundo, recriando os eventos de Skypiea, mas agora em uma escala global, trazendo totalmente o amanhecer ao mundo de One Piece. E bom galera, eu quero muito saber o que você acha dessas conexões entre essa história antiga do Oda e os poderes de Luffy e In-Sama. Eu acho muito interessante o In ter o poder de controlar o destino, já que tudo em One Piece basicamente gira em torno do destino e da vontade herdada. E esse também seria um poder digno de um deus, como o In já vem sendo construído na história. Mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe o seu like porque isso é uma ajuda gigante para mim. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo vídeo novo vai chegar aí para você. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo.